Queridos, Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 a 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Queridos, a celebração do batismo é uma festa linda e, a meu ver, a maior e deveria ser a melhor festa de qualquer igreja evangélica, porque ela é fruto de uma decisão pessoal. Essa decisão de que um dia eu entreguei minha vida a Jesus para Ele ser não somente Salvador, porque como Salvador, todas as religiões cristãs acreditam nisso, mas nem todas acreditam que Jesus tem que ser Senhor. E se Ele é Senhor, Ele manda na minha vida, Ele comanda as minhas vontades, Ele muda as minhas inclinações, Ele governa minhas finanças, Ele dirige a minha família, Ele é Senhor de tudo. Esse é o diferencial de alguém que nasceu de novo. Jesus é Salvador, não apenas historicamente, como é um fato. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não vem me buscar, Ele vem buscar a igreja. E se isso é fruto de alguém que entregou a sua vida a Jesus, o batismo é um firmar de uma aliança, é um compromisso. O batismo é um selo daquilo que já é decisão no meu coração. O batismo é um símbolo espiritual de uma graça invisível, mas que é tão poderoso no coração de cada pessoa. O batismo, ele é uma escolha pessoal, baseado em uma ordenança de Jesus. Quando Jesus diz o seguinte em Mateus 28, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. É uma ordem de Jesus, não é uma grande sugestão, é um grande mandamento. Batizem-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso Salvador Jesus não somente ordenou o batismo, gente, Ele passou pela experiência do batismo aos 30 anos de idade. O batismo também é uma escolha de pertencer a uma família de Jesus Cristo, manifesta através do corpo de Cristo espalhado no mundo. É verdade, Jesus não vem buscar uma denominação. É verdade, Jesus não vem buscar os batistas, os presbiterianos, os assembleanos. O que seria o nosso? Os casavivenses. Jesus não vem buscar denominações, Jesus vem buscar discípulos de Jesus, cuja vida é comandada pelo Senhor e Salvador Jesus e que tem uma comunhão no corpo de Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que nós não podemos deixar de nos congregar.
pois é no contexto da igreja, gente, que nós vivemos a coerência da nossa fé. Um pastor jamais poderá fazer qualquer diagnóstico, nenhum cristão, da sua fé. A sua fé pessoal, intransferível, intocável, única. Mas a coerência da sua fé a gente percebe. A coerência da fé está nas nossas atitudes, está nos nossos relacionamentos, está naquilo que nós dizemos que amamos em Jesus, mas também amamos as coisas de Jesus, as pessoas de Jesus. O batismo é isso, é também uma escolha pessoal de pertencer à família de Jesus. Amar a igreja, aliás, amar Jesus e não amar a igreja é a maior das incoerências dessa geração. O que tem de gente que se denomina discípulo de Jesus, mas não quer conviver com a igreja, isso está assustadoramente ainda crescente. Talvez a pandemia só confirmou aquilo que já estava no coração. É impossível você se relacionar com a cabeça de alguém. Por isso Jesus, para ilustrar, diz assim: eu sou o cabeça do corpo que é a igreja. Ninguém se relaciona só com a cabeça de alguém. Seria muito estranho, muito esquisito. Você se relaciona com o cabeça e o corpo de Cristo. Por isso, nessa manhã, abandone no seu coração a prerrogativa de que você pode ser um discípulo verdadeiro sem a convivência do corpo de Cristo. Isso é uma tremenda incoerência, pois o Cristo cabeça é o Senhor que dá comandos para o seu corpo, que é a sua igreja. Hoje nós temos a alegria, gente, de batizar 14 pessoas. E esse presente de Deus só foi possível porque cada um aqui passou pelo teste do novo nascimento, pela experiência do novo nascimento. Sem o novo nascimento, sua religião é vã. Sem o novo nascimento, tudo aquilo que você experimentar debaixo desse sol, seja riqueza, sucesso, família, prazeres, amigos, nada disso vai satisfazer a tua eternidade. Como eu sempre digo, você estará mais tempo na eternidade do que tempo nessa terra. Faz sentido? Se a eternidade é eterna, é redundante, nós estamos de passagem mesmo nesse mundo. A minha pergunta é: o que você está fazendo com a sua vida hoje que vai mudar a sua eternidade amanhã? Porque você é totalmente participante desse processo. A Bíblia diz, queridos, que Nicodemos era um mestre religioso em Israel. Um homem zeloso, um homem da religião. Ele era bem rigoroso até no comportamento, no cumprimento da lei. E ele vai se encontrar com Jesus. Talvez porque não queria ser confundido com um dos seus discípulos e nem queria se expor dessa forma. E Nicodemos diz: mestre, bem sabemos que vem da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Queridos, aqui Nicodemos está demonstrando que conhece Jesus. Nicodemos aqui está demonstrando que tem intimidade com Jesus, que conhece a lei, que conhece a palavra de Deus. Ele sabe que Jesus vem da parte de Deus, ele sabe que Deus está com ele. Nicodemos sabe que Jesus é um mestre por excelência, que Jesus realiza milagres, que Jesus realiza prodígios e que nenhum homem é capaz de fazer o que ele faz. Mas Jesus é decisivo e vai direto ao ponto com Nicodemos. Nicodemos, você falou muitas palavras bonitas sobre mim, você até me conhece, mas em verdade te digo, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, você não vai ter vida eterna comigo. Aí Nicodemos não entende. Tudo bem, muitos de nós também não entendemos. Jesus está dizendo assim: Nicodemos,
É como se Jesus estivesse dizendo assim, é sério que tu está pensando isso? Um homem tão inteligente, tão sábio, imaginar que vai voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo mais uma vez? Onde você viu isso acontecendo, Nicodemos? Aí Jesus, como sempre tem paciência com a gente, explica. Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus está afirmando com isso, meus irmãos, que sem um novo nascimento não há a mínima possibilidade de você entrar no reino dos céus. Isso aqui coloca por terra toda a compreensão de que nós nascemos filhos de Deus, nós nascemos feituras de Deus, criaturas de Deus, mas é necessário nascer de novo para se tornar filho de Deus. Aliás, essa foi a principal razão pela qual Jesus veio até nós, nos reconciliar com o Pai. Por isso ele é o caminho e não a chegada. Por isso ele é a verdade, e não uma história, uma filosofia, uma história qualquer. Ele é o caminho, só existe um caminho, e que tem uma porta que não é larga, ela é estreita, para a gente ter intimidade com Deus. Sem o novo nascimento não há salvação. Sem o novo nascimento não pode entrar nos céus. E Nicodemos, como um homem religioso, um homem que frequentava a sinagoga, um homem que jejuava 2 vezes por semana, um homem que dava o dízimo de tudo que ganhava, um homem que conhecia o Velho Testamento. É possível alguém fazer tudo isso e ainda não nascer de novo? Jesus está dizendo que é. Eu posso ser religioso e não ser salvo? Pode. Mas esse conhecimento todo não era suficiente para a salvação, queridos. Nicodemos tinha que nascer de novo. E talvez eu precisa me referir a você que está aqui nessa manhã, que foi criado num lar religioso, num lar cristão, que frequenta a igreja, que é zeloso com sua fé, que tem um bom testemunho com as pessoas com que você convive, talvez uma pessoa caridosa, talvez alguém até que se destaque na sua religião. Mas eu preciso lhe dizer nessa manhã, nada disso é suficiente para obter a salvação. Isso só é possível com um novo nascimento. Ninguém entra no céu por ter uma vida bonita. Ninguém entra no céu porque conhece verdade sobre Jesus. Ninguém entra no céu porque fez ou faz boas obras. É preciso nascer de novo. E esse nascimento é do alto, é espiritual, é do Espírito. O novo nascimento, queridos, não é hereditário. Ninguém é salvo porque nasceu numa família cristã. Eu ouvi muita gente já falar isso. Eu sou filho da fé. Isso quer dizer o quê? Que eu nasci numa casa de gente que é crente, ou convertido, ou discípulo, e por hereditariedade eu também sou. Não é verdade. Não acredite nisso. Você precisa da sua experiência de conversão. Ninguém é salvo por isso. Ou até mesmo porque vivemos numa nação cristã. O novo nascimento não é natural, não é hereditário, ele é espiritual. Nenhum homem pode mudar a sua própria vida. Nenhum homem pode definir exatamente a sua vida. Ele precisa, de fato, de um Salvador. Na verdade, irmãos, o novo nascimento é um milagre. Não dá para explicar. É por isso que alguns de vocês que estão se batizando hoje encontram pessoas que não entendem o que vocês estão fazendo. É por isso que na nova vida com Cristo, na conversão com Cristo, nós somos criticados, perseguidos, acusados, enfim. Porque não é para entender mesmo, porque é um milagre. Como é que se explica o que Jesus fez no coração de cada um de vocês? Como é que se explica? Hoje nós vamos ouvir 2 testemunhos desses aqui, que estão aqui no nosso meio, para a gente entender um pouquinho do que Deus fez no coração deles. Porque é um milagre. Quando Deus entrar na sua vida, vai ter uma evidência muito clara. Ele vai mudar as disposições íntimas da sua alma. Ele vai começar a comandar a sua vontade.
Ele vai arrancar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Você passa a ter uma nova mente, um novo coração, uma nova identidade, um novo companheiro, que é o Espírito Santo, uma nova família, que é a igreja, um novo caminho, uma nova prática. É tudo isso que nós estudamos no curso Identidade. O que é que nós recebemos no dia da nossa conversão e que a gente tem que abrir esse presente e entender o que tem lá dentro. Porque a conversão, ela é manifesta por um ato público, mas ela é poderosamente eficaz no que acontece no seu coração. Aí a gente vai estudar isso. Quem é esse novo companheiro que habita dentro de mim? Espírito Santo, agora uma pessoa habita dentro de mim. E a gente estuda o Espírito Santo, ele vai nos dar uma nova família, ele vai nos dar uma nova identidade, pessoal. Antes de conhecer Jesus, você era o Zé de alguma coisa, você era o João de alguma coisa, você era rotulado pelo que você fez, pelo seu passado. Agora, em Cristo Jesus, todos nós somos discípulos de Jesus, e isso é suficiente. Nicodemos continuou não entendendo, gente, a linguagem de Jesus. E Jesus diz, importa nascer de novo, Nicodemos. Não é uma opção. O que você tem que considerar, Nicodemos. Nascer de novo é vital. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E isso foi o que aconteceu na vida dessas 14 pessoas. Alguns que se converteram recentemente. Outros que há anos convertidos. Agora entendeu que isso é importante. E que bom que Deus está dando essa oportunidade para a gente celebrar o batismo. Amém? Meu amigo Carlos, chega aqui. Compartilhe com a gente um pouquinho do seu testemunho de conversão, meu amigo. Bom dia, igreja. Eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha história de conversão, que não foi de ontem assim, mas foi me tocado profundamente há pouco tempo assim. E eu escrevi e vou ler para vocês para não prolongar, porque quando a gente começa a falar de Jesus a gente se empolga. E eu vou ler um pouco aqui para vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sempre li essa frase em um daqueles quadros com paisagem na casa da minha avó. E olhando para o meu passado, eu me deparei esses dias lendo esse salmo, que dizia essa frase. E foi diferente, eu olhei com os olhos da fé. Algo estava acontecendo no meu interior. E hoje eu sei que já era obra do Espírito Santo, me convencendo que minha caminhada já só faria sentido pertencendo ao bom pastor. Por muitas vezes eu caminhei junto dele e logo em seguida me afastava. Segui a vida vivendo como um adolescente normal, entre aspas, viveria, fugindo de responsabilidades e me afogando no vazio de uma vida sem propósito. E assim os anos se passaram e cheguei ao ponto de me afastar tanto do Senhor que não cria mais na existência dele. Não falava isso, mas dentro de mim eu afirmava. Tanto faz a gente ser bom ou ruim, e nada de ruim me acontecia. E pedi sinais e não era atendido, então eu desisti de buscá-lo. Foi então que eu comecei a experimentar o gosto amargo de ter depressão, ansiedade, que não conta as vezes que eu planejava interromper minha vida, que para mim não fazia mais sentido. Mas o Senhor foi misericordioso comigo e me deu um presente que mudou completamente o curso da minha vida, que foi o nascimento da minha filha. Se não fosse por ela, talvez hoje eu não estivesse mais aqui. E foi quando o Senhor foi mexendo as peças para mudar o jogo, usou quem estava do meu lado, bem perto, mas distantes ao mesmo tempo. E fazia um bom tempo que a gente não se falava como antes. Desculpa, eu estou um pouco nervoso, porque não tenho costume de estar. E ele usou o meu irmão Gerlano, meu primo irmão Gerlano, que está bem ali. A gente cresceu juntos e agora
a gente se reaproximou. E sou muito grato pela vida dele, pelas orações, pelas conversas. E foi por um convite dele que eu fui a primeira vez numa célula e fui impactado com a simplicidade da palavra de Deus sendo vivida e explicada. A partir dali, fui amadurecendo na palavra, afirmei diante do Senhor o meu compromisso de mudança na minha vida e na da minha família. Então eu vim a primeira vez para o culto aqui na Casa Viva e o Espírito Santo me tocou. Naquele momento eu senti que não existe hora certa para tomar essa decisão. Então eu levantei as minhas mãos e afirmei diante da igreja que Jesus é o meu Salvador, meu Senhor. Mas Deus ainda tinha mais, e essa experiência com Deus começou a mudar a vida da minha esposa, que está aqui, que vai se batizar, graças a Deus. E na última noite do Fluir, ela entregou a vida dela a Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nós temos a certeza que é com Jesus que queremos andar todos os dias da nossa vida e viver essa realidade aqui dessa igreja tão acolhedora que é a Casa Viva, que tanto tem nos edificado. Obrigado. Obrigado pela coragem. Obrigado pela coragem. Vamos chamar um outro Carlos agora. Por favor, Carlos 2. Carlos Braga, Carlos Andrade. Bom dia, sou o Carlos, sou da célula Amiga de Deus. E eu fiz aqui também um breve resumo, porque é uma história, né? Tá mais baixo? Tá. Então, é assim, em maio deste ano, surgiu a necessidade de mudar de casa, né? Porque a anterior que a gente morava, começou a aparecer alguns problemas com esgoto, vizinhança, né? E era exatamente nesse período que a minha vida, assim, no geral, lá em casa, a gente vivia muitas desavenças, muitas brigas, discussão, né? Que até hoje ainda fico procurando entender o real motivo. Então, foi nesse período que hoje eu vejo que faz parte de todo esse processo que estou vivendo, né? Isso, na verdade, contribuiu e eu acredito até que foi necessário para que eu estivesse hoje aqui, né? Para poder viver essa mudança nova em Cristo. Logo assim quando chegamos na residência atual, a Lidiane conheceu a Veri, que é a esposa do Lauro, né? E que, por intermédio dela, eu conheci o Lauro, e então nós fechamos uma negociação, né, de empresa, né, de escritório ao qual ele trabalhava, né? E foi uma negociação abençoada por Deus, né? Eu lembro quando ele orou lá, né, quando ele entregou a Deus essa negociação, né? E foi dando tudo certo. E ali eu acredito que foi o pontapé inicial do início de todo esse processo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, um certo dia, ele me fez um convite para ir à célula, né, para ir à reunião da célula. E desde o primeiro dia que fui, minha vida começou a ser restaurada. Passou a mudar da água para o vinho, né? E só tem melhorado cada vez mais. Então, hoje eu sinto a diferença em nossas vidas, vejo a mudança em mim, na minha esposa, vejo a diferença no nosso lar, né, de modo geral. E hoje, graças a esse processo de buscar Deus, eu acredito que caiu por terra toda a maldição assim, que um dia já existia no nosso lar, né? E todo o conceito ruim que eu tinha de igreja, né? Não do conceito que eu tenho hoje, que igreja é a comunhão das pessoas, mas sim da instituição igreja, né? Que isso fazia com que eu ficasse bem distante, né? Era muita resistência. E é isso, né? E caiu por terra também toda a falta de entendimento, né? E autojogo, né, que a gente acaba tendo com relação a isso, né? Autocrítica. E é isso, esse é só um resumo aqui de um livro, né? É o básico. E foi na célula
que ele e a esposa, né, e tantos familiares entregaram suas vidas a Jesus. Então, Jesus foi necessário para que houvesse transformação na vida dessa família. Importa-vos nascer de novo. Eu te pergunto nessa manhã, você já nasceu de novo? Você tem a garantia que tem uma mente que é a mente de Cristo? Você pode dizer hoje que tem um novo coração? Você pode declarar hoje que você tem uma nova pátria? Você pode fazer isso hoje, se você não tem essa certeza. Na presença de Deus, na unção do Espírito Santo que está nesse lugar, eu gostaria de perguntar se tem alguém que gostaria de nascer de novo, fazendo a sua entrega pública, pessoal, inteira para Jesus, para Ele ser Senhor e Salvador da sua vida. Alguém nessa manhã que quer fazer isso? Bom, como está todo mundo te olhando, vou fazer o que todo pastor faz. Feche seus olhos, todo mundo. Ore por esse momento. E se você se sentir à vontade, só eu vou estar de olho aberto, porque eu preciso te ver. Alguém nessa manhã que quer nascer de novo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele ser Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, você levanta uma das suas mãos. Amém. Amém. Confirmando sua decisão a Cristo. Que coisa boa. Alguém nessa manhã que decide se reconciliar com Jesus. Cara, eu estava distante, realmente, eu achava que tinha intimidade com Deus, mas a Bíblia não está fazendo parte da minha vida, igreja muito menos, oração muito menos, integridade também não. Eu quero viver, eu quero me reconciliar com Jesus e ter poder no Espírito Santo para viver essa vida que Ele prometeu. Alguém nessa manhã que já tendo feito isso algum dia na sua vida, decide se reconciliar nessa manhã? Pai, muito obrigado pela vida dessa querida que reafirma nessa manhã que o coração dela é de Jesus. Ela é amada por Ti e o seu nome, sim, está escrito no livro da vida agora. E ela toma posse de todos os recursos sobrenaturais que o Senhor tem para ela. Cura, mente de Cristo, poder, perdão, sangue de Jesus, a graça de Jesus, uma nova identidade, um novo companheiro que é o Espírito Santo, uma nova vida, uma nova família. Nós abençoamos, Senhor, e selamos esse momento juntos como corpo de Cristo, no nome de Jesus. Pai, agora nós vamos partir para o nosso momento final desse culto, que é o batismo nas águas desses queridos que aqui estão.